Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida dos meus irmãos e de toda a humanidade. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés, ricamente e poderosamente. A palavra está em Jó, capítulo 7, de versículo 18 a 21, que diz assim: o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele permitiu que Jó fosse retirado da vida de Jó tudo o que ele tinha. Jó perdeu os bens, como a gente sabe na palavra, essa passagem de Jó. Jó perdeu todos os bens dele. Jó perdeu a sua família. Jó foi atingido com diversos tumores do alto da cabeça à planta dos pés, mas Jó era um homem íntegro, um homem temente ao Senhor, um homem que zelava das suas posses materialmente, mas também ele cuidava da sua família. E mesmo assim, o Senhor permitiu que a vida de Jó fosse abalada, fosse retirada tudo que ele tinha, e principalmente algo que ele tinha mais precioso, que foi a sua família, os seus filhos. E Jó, mesmo sendo íntegro e temente, aqui no verso 18 a 21, Jó fez diversos questionamentos ao Senhor. E, meus irmãos, a gente também, por mais que a gente sirva ao Senhor, por mais que a gente seja temente ao Senhor, seja obediente às leis do Senhor, chega um momento das nossas vidas que, quando a gente vê que tudo foi tirado de uma forma muito agressiva das nossas mãos, e também a nossa saúde acometida, um processo muito delicado, como foi a vida dele, cheio de tumores malignos do alto da cabeça à planta dos pés. Mas com isso, o Senhor permitiu provar, para mostrar. Havia um propósito, que o Senhor não tem que mostrar nada a ninguém. O Senhor faz a ferida e o Senhor mesmo cicatriza. O Senhor tinha que mostrar para Jó, para os seus amigos e inimigos, que o Senhor é Deus, que faz, que permite e que também ele restitui. E assim e assim foi na vida de Jó. Jó foi tudo retirado. Jó foi acometido a um processo de saúde muito delicado, mas também o Senhor veio restituir o Jó em dobro, com tudo. Com tudo que foi retirado, foi restituído em dobro. Então, meus irmãos, não se aflijam. Se estamos passando por um processo muito delicado, um processo difícil, com adversidades, que a gente olha por um lado para outro, acha que não tem jeito, o nosso bom Deus é o nosso socorro bem presente. É nele que nós devemos confiar, literalmente, como assim Jó confiou. Jó confiou do início ao fim que o Senhor era aquele que ia providenciar, era um Deus que ia passar, ia resolver toda aquela questão que ele estava passando. Só que teve um momento, como eu já falei, que Jó questionou ao Senhor, porque ele estava sendo íntegro, fiel ao Senhor, e foi cometido a essa situação. Então, como ele ficou em dúvida, né? Em dúvida, questionando ao Senhor por quê, com nós não é diferente, é a mesma coisa. Nós somos desse jeito, mesmo servindo ao Senhor, confiando e acreditando, chega uma hora que realmente a gente questiona ao nosso bom Deus. Mas com isso o Senhor tem um propósito de nos abençoar, um propósito de nos honrar, para que o nome dele seja glorificado. Glórias a Deus. Então, no verso 18, Jó questionou o Senhor assim: por que o Senhor nos vigia todos os dias e coloca o homem à prova a cada novo dia? Até quando vai me vigiar? Quando me dará tempo
quando me dará tempo para fazer as coisas simples da vida sem ser vigiado? Será que o meu pecado incomoda tanto, ó Senhor, que vigia a humanidade? Por que me escolheu como alvo das suas flechas? Por que fez da minha vida um fardo tão pesado? Por que não perdoa o meu pecado e não tira das minhas costas o peso da minha desobediência? Em breve eu me deitarei para dormir um sono eterno. O Senhor me procurará entre os vivos, mas não me encontrará. Meus irmãos, o desespero de Jó, com aquela situação cheio de tumores do seu corpo, que coçava muito do alto da cabeça à planta dos pés, leva qualquer um a desespero. E ele fez esse questionamento. E o nosso Deus é aquele que nos vigia 24 horas, sabe de todas as coisas, porque Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Pai que nos capacita todos os dias, aquele que faz a ferida, mas também faz a cicatrização. E a cicatrização do Senhor é com honra, é com peso de honra, glórias a Deus, é com vitória de honra, é com alegria de honra, é com satisfação de honra. Então o Senhor dá um sorriso a Jó. E Jó questionou desta forma, né? Quão estava pesado para ele suportar aquela situação. E ele chega a um momento que diz que quando o Senhor procurasse na face da terra, ele não estava mais, que ele ia dormir o sono eterno e que o Senhor ia procurar entre os vivos e não ia encontrar. Mas o Senhor, com a sua infinita graça, com a sua misericórdia, ele fez com que Jó passasse, mas também ele cicatrizou todas as feridas, todas as mágoas, todas as adversidades que Jó passou, meus irmãos. Então, com a gente não é diferente. Eu digo a vocês, aguente firme que o nosso Deus é um Deus todo-poderoso para que, através das nossas vidas, o manifestar a glória do Senhor seja manifesta em nossas vidas e que o nome dele seja glorificado para a honra e para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou orar ao Senhor para que o Senhor venha tirar todas as nossas aflições, que o Senhor venha nos capacitar para também a gente pede para ele tirar, mas para que ele também nos capacite para a gente suportar o processo, para que as nossas vidas sejam transformada, abençoada, restituída com porções dobrada em Cristo Jesus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ô Senhor, essa foi a sua palavra, Jesus. Obrigada, meu Deus, pela tua palavra. Obrigada, Jesus, pela palavra que o Senhor tem nos direcionado, Jesus. Ó Pai, que essa palavra venha nos dar direção, seja um fôlego de vida para aqueles, meu Deus, que estão procurando um socorro, pedindo um socorro bem presente ao Senhor, meu Pai. Ó Senhor, nos capacita, meu Deus, para que a gente venha suportar o processo, Senhor, assim como Jó suportou, meu Deus. Ó Pai, esta passagem faz com que a gente venha refletir, saber que o Senhor é aquele que nos vigia 24 horas, porque o Senhor é o dono, é o nosso dono, o Senhor é o nosso Pai, o Senhor é aquele que faz a ferida, mas também o Senhor cicatriza e com porção dobrada, Jesus. Oh, meu Pai, que meus irmãos, que toda a sua humanidade, Pai, todos os seus filhos da face da terra, Senhor, oh, Pai, que eles venham suportar o processo para que o seu nome seja glorificado na vida dos meus irmãos, na minha vida e na vida dos meus irmãos, e que, meu Pai, e que os nossos inimigos vejam, meu Deus, o que o Senhor fez, a transformação, e que também, Senhor, o Senhor é aquele que também aqueles inimigos que o Senhor tem colocado em nossas vidas, ó Pai, aquelas pessoas que não se alegram com as nossas bênçãos,
que esses também sejam alcançados com a graça do Senhor Jesus, que eles venham, Pai, te conhecer e te reconhecer como um Pai vivo, através da vida dos meus irmãos, dos feitos que o Senhor já fez na vida dos meus irmãos, que até aqueles, meu Pai, que desejava fazer algo que não gostava, que eram aqueles invejosos da vida dos meus irmãos, meu Pai, dos seus filhos, Senhor Jesus, que eles vejam o quão grande o Senhor é na vida dos meus irmãos e que, meu Pai, eles tomem como exemplo tudo aquilo que o Senhor vem fazendo nas nossas vidas, na vida dos meus irmãos, que eles também sejam tocados pelo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus e que também eles glorifiquem, sejam tocados pela vida do Senhor e glorifiquem a vida do Senhor. Amém? Glórias a Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, meus irmãos, ricamente e poderosamente. Fiquem todos com Deus.